Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu lar e em seu coração. Nós vamos levantar neste momento sobre o tema uma visão do Evangelho de Cristo. Alguns pontos importantes para que você possa entender o verdadeiro sentido do Evangelho, ou como que se evidencia o Evangelho verdadeiro na vida daqueles que creem. A palavra do Senhor nos diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. A palavra declara: Deus enviou o seu Filho ao mundo e este veio ao mundo sem pecado. Deu para você entender? Então vamos começar por aqui. Jesus Cristo veio do céu, se encarnou no ventre de Maria, tomou a forma humana e ele veio sem pecado. E ao se encarnar, ele se encarnou sem pecado. A Bíblia diz que ele cresceu sem pecado, na graça, no conhecimento, no temor e no amor a Deus, como uma criança normal. Aos 12 anos, ele já estava confundindo os doutores da lei no templo com o conhecimento extraordinário advindo do Espírito Santo de Deus, que era o seu mestre e instrutor como homem. A palavra de Deus também nos diz que ele realizou o seu ministério, dando início mais ou menos aos 29 para 30 anos, e quando ele realizou o seu ministério, não cometeu nem um pecado. Fez o bem a todos, ajudou todas as pessoas, curou todo tipo de enfermidade, expulsou o demônio da vida das pessoas, restaurou a fé no coração de muitos, abriu a visão de muitos cegos, a audição de muitos surdos, restaurou a própria estrutura de ossos do corpo humano que estavam danificados. Ele fez todo tipo de milagre e prodígio com a natureza. Ele controlou tempestade, ordenou o vento que parasse, multiplicou pães, deu alimento a multidões. Tudo ele fez como o Filho do Deus encarnado, homem, mas mostrou poder, santidade e pureza. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele, sendo puro, sem nenhum pecado, foi preso. E foi preso e condenado, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. Olha para você ver que coisa incrível a revelação bíblica a respeito do Evangelho. Isso é o Evangelho. Então, Jesus foi castigado sem pecado. Ele não havia cometido crime algum. O próprio juiz que o julgou, Pilatos, disse: não vejo nele crime algum. Mas, no entanto, vocês podem pegá-lo e castigá-lo. E ele foi castigado, ridicularizado, humilhado, cuspido, ultrajado, espancado com soco, com tapas, com empurrões. Assim cumpriu as Escrituras, não abriu a sua boca como um cordeiro mudo. Jesus foi pregado na cruz sem pecado. Foi levado à cruz e pregado na cruz. Foi levantado na cruz sem pecado. E na cruz ele foi ridicularizado, zombado, e muitos faziam gracejo sobre ele. Mas na cruz, sem pecado, ele ouviu a confissão de pecado de um ladrão e o perdoou e o salvou e disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, em seguida, a palavra de Deus diz que ele tomou sobre si o pecado de muitos. O que significa isso? Naquele momento que ele estava pendurado na cruz, ele sabia que a única forma de restaurar
a comunhão entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, era ele retirar o pecado que estava sobre o homem, ou a maldição que estava sobre o homem, e colocar sobre si. Por esse motivo, ele tornou-se maldito na cruz. E quando ele recebeu os nossos pecados, ele exclamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai não pôde manter comunhão com o filho naquele momento, porque ele não compactua com o pecado. Visto que Jesus havia recebido os nossos pecados, então Deus se afastou dele, até que o sangue de Jesus se derramasse todo sobre a terra. Este sangue recebeu poder e autoridade para purificar o pecado de todo aquele que recebesse Jesus e o seu sacrifício na cruz. Assim, meu querido, ele então declarou: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está vendo o que é o Evangelho? O Evangelho é isso. Jesus veio do céu sem pecado. Viveu na terra 33 anos sem pecado. Subiu na cruz sem pecado. E lá na cruz ele recebeu os meus pecados, os seus pecados, e cravou os nossos pecados na cruz e lavou com o sangue que ele derramou, abrindo assim a oportunidade para que eu e você pudéssemos reconciliar com o Pai através do seu sacrifício. Portanto, a nossa reconciliação não depende de nós, mas do que Jesus fez. Se você crê, você verá a glória de Deus, e os seus pecados serão perdoados, e o sangue de Jesus te purificará. Amém? Vamos orar, portanto. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, descrevemos, ó Deus, a tua missão como Deus Salvador, a de Jesus Cristo como teu instrumento de salvação. E agora, ó Pai bendito, pedimos que esta mensagem possa penetrar nos corações e que as pessoas creiam que este é o verdadeiro Evangelho, um Evangelho restaurador, um Evangelho que traz o pecador do seu estado de pecado e o coloca aos pés da cruz, onde ele é purificado, santificado, justificado e apresentado ao Senhor como filho. Esta é a bênção que eu te peço para todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém.